Boa noite, Mogi, boa noite, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guarulhos, São Paulo, meu Brasil. Muito, mas muito bem-vindos, KMers, os Caducasters, simpatizantes e principalmente você que está passando aqui a primeira vez, que recebeu o convite ou que viu a chamada. Seja muito bem-vindo ao Caducast, o podcast do empreendedorismo e da segurança do trabalho. Olha, terceira temporada, gente. O que começou ali com uma brincadeira, um teste, foi indo e olha aí, estamos aí já estourando quase 30 programas com os temas mais diversos, sempre focado no primeiro empreendedorismo, agora a segurança do trabalho também. E contamos com você para dar continuidade a essa nossa saga. E olha, eu quero abrir o programa aqui, gente, mandando um abração lá para o pessoal, a área produtora de café, coisa boa, e calçado, lá em Guaxupé, Minas Gerais, onde eu fui visitar esses dias aquela galera lá de empreendedores, aquela região ali colada a Monte Santo, que é minha cidade do coração, de família, também produtora de café. E o que eu fiquei muito feliz é de receber os feedback depois do pessoal já assistindo ao Caducast, falando sobre convidados aqui, falando sobre os feedbacks que receberam aqui. Olha, meu muito obrigado à audiência de vocês. Vou estar acompanhando. O que tiver de sugestões, nós apreciamos muito e procuramos colocar em prática. E, inclusive, eu queria já está aqui nos meus planos trazer empreendedores, trazer técnicos de segurança, trazer pessoas aí dessa região que é muito, muito forte o empreendedorismo aí nessa região, e espero trazer aqui, eu ia aí pra gente bater papo, pra gente ter prosa. E falando de prosa, gente, por falar de bate-papo e de prosa, eu não vou me delongar na abertura não, porque geralmente a gente fala um pouquinho mais, mas hoje eu não vou me delongar não, porque a convidada minha hoje, gente, pelo que eu já sei e eu acompanhei, é boa de prosa, é a boa conversa aqui. Eu não quero desperdiçar nenhum minutinho da sabedoria, dos conhecimentos dela e da autoridade, porque é a minha amiga e a Gilvanda Figueroa, lá do Sebrae. Seja muito bem-vindo ao Caducast, Gil. Muito obrigada, Cadu. Eu gostei de como você chama as pessoas que curtem o seu canal, né? Então, boa noite para todos vocês. Espero que nós tenhamos uma boa prosa, né? Como nós falamos. Ele falou assim: você está fugindo, porque eu demorei a responder um pouquinho. Ele falou, verdade, você está gente. fugindo da prosa. Eu falei, não fujo Verdade. Nunca de prosa. Essa mulher aqui, para trazer ela aqui, por isso que eu disse, vai ser um marco. Nós já tivemos a Viviane por aqui, esquentou aqui os motores, né, no passado, e hoje é um prazer, viu, receber você aqui, Gil. E como eu disse, geralmente, Gil, aqui o protocolo do programa, e o pessoal deve estar estranhando, porque no comecinho eu abro o programa agradecendo, e em seguida eu já falo do Sebrae, eu falo sobre os treinamentos do Sebrae, eu falo sobre as dicas do Sebrae, sobre os encontros do Sebrae, mas hoje eu falei, gente, eu vou conversar com o Sebrae, então não há necessidade, porque a Gil é o Sebrae. E eu queria que você sintetizasse inicialmente aí, né, Gil, brevemente, qual a sua função lá no Sebrae hoje, Gil? No Sebrae, aqui no Alto Tietê, hoje eu sou a gerente regional, né? O nosso escritório, ele atende a 8 municípios do Alto Tietê, indo de Salesópolis até Itaquaquecetuba, dando uma voltinha no Vale do Paraíba, ali em Guararema. Gente, é serviço então, hein, mulher? Bastante. Nós estamos falando de 1.300.000 habitantes, com muita potência empreendedora, né? Nós somos uma região que abre-se muita empresa, desde MEI até empresa de maior porte, e nós estamos trabalhando muito com projetos estruturados aqui. Nós vamos falar tudo isso daí. Claro. Eu vou cortar aqui, vou fazer, né? Eu queria o Jack aqui, vou picar os pedacinhos, porque tem muita essa informação aqui. Mas antes de você falar toda essa carga sua aí de informação que nós vamos ter aí sobre empreendedorismo, sobre as empresas, Gil, o programa,
o CadoCast, uma coisa que a gente valoriza e muito aqui, Gil, é história. É a pessoa, é a gente saber, porque além de toda essa profissão linda que você tem, o que você faz no Sebrae, que eu sou apaixonado pelo Sebrae, eu sou assim um ativista, mas eu gostaria de a gente, né, o meu programa, os CadoCast, os Caemers, eles sempre querem conhecer a pessoa, eles querem conhecer a história. Então eu queria conhecer um pouquinho da Gil, saber da Gil aí sobre a mulher, né, a formação sua. Qual a sua origem? De onde que você nasceu, onde cresceu? Qual que é a origem da pessoa Gilvana? Eu tenho uma história de circular por aí. Eu sou pernambucana. Opa! Nasci lá, mas muito cedo me mudei com a família. Meu pai tinha uma fábrica de queijo, criava coisa boi, boa, menina. né? Mas aí, por questões de família mesmo, acabou vindo para... Ele veio para Pelotas, em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, Gente, mas nós mas nós não chegamos aí. Divisa já lá Divisa, uruguaiana, aquela coisa toda. Sim. E quando ele, um ano, pouquinho depois, veio para Belo Horizonte, aí nós viemos, a família veio para Belo Horizonte. Oh, então, de Belo Horizonte, daí ele foi. Todo mundo pergunta: você é paramilitar? Não. Meu pai trabalhava. Cigano. Não, meu pai trabalhou numa empresa de construção elétrica. Sim. No período da construção das grandes hidrelétricas. Então ele acompanhava. Então acompanhava um pouco. E o depósito, ele era gerente de almoxarifado, né? Então Sim. fazia compra de estruturas, mas a empresa ia mudando para mais próximo das grandes obras. Sim. Então, de Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e depois Petrópolis. E lá minha família ficou em lá. Petrópolis. Até hoje eu vou a Petrópolis visitar a minha família. Sim. E eu costumei sair de lá, me formei em Petrópolis, mas saí de lá para trabalhar no Rio de Janeiro. Qual foi a sua formação acadêmica? Eu sou formada em administração, com pós-graduação em administração, com especialização em administração. Ei, maravilha! E trabalhei em diversas áreas da administração. Sempre, até o Sebrae, sempre trabalhei em grandes indústrias. É mesmo? Ligada à administração Sim, sempre. Processos de qualidade, logística e mais notadamente gestão de pessoas. Né? Por 17 anos trabalhei em gestão de pessoas. Pode falar o nome de alguma dessas empresas? Claro. Eu trabalhei na Becton Dickinson, que é uma fábrica de seringas, né? A maior do Brasil, seringas descartáveis. Eu em Juiz de Fora e em São Paulo e Curitiba. Trabalhei nas 3 unidades. Depois da Becton, eu fui para uma empresa que se chamava Bertrand Fort, quando chegou o Polo Automotivo do Paraná, que eu estava lá em Curitiba. Hoje, essa empresa se chama Faurecia, né? Então, ela abriu várias fábricas. Fiz a abertura de algumas das fábricas no Brasil. E em seguida da Faurecia meu marido é mogiano, ele mudou-se para cá. Olha então aí, estava aí a Embraer, né, trazendo a linha de jatos. Sim. Então eu trabalhei também numa empresa chamada C&D Aerospace. Depois ela se mudou de nome para Zodiac e hoje tem outro nome, mas eu não sei qual é. Sim. E de lá fiquei ali nessa região, gostei muito da região. Quando as Torres Gêmeas caíram, né, o projeto de nacionalização de partes um pouco ficou a reboque, a empresa se transformou numa empresa passou um bom período sendo publicações técnicas. Sim. E depois eu saí, montei uma loja. Vamos chegar lá, isso aí você pula essa parte aqui, eu quero saber só... E aí, dessa loja, eu descobri que eu trabalhava muito sozinha, eu vinha de grande corporação. Sim, entendeu? Acho que você tem que fazer essa viagem, né, interna. Qual é o meu caminho? É trabalho em equipe, eu gosto de discutir, eu gosto de ter bastante gente, gosto de assuntos muito variados. E aí eu decidi fechar a loja, fui fazer uma pós-graduação em administração na FIA. Beleza, e aí entrei no Sebrae, há 12 anos. Que legal! Olha, e somou para você? Isso aqui é curiosidade, nem tinha marcado aqui. Essa sua vida de mudanças, isso, aquilo, somou para você? Você vê como benéfico isso na sua vida? Eu não assim, tenho dúvida. Não tenho dúvida. Essa possibilidade de viver muitas experiências faz você aceitar a vida de uma maneira muito mais suave. Sim. Né? Vou te dar um exemplo claro. Quando nós contratávamos pessoas de São Paulo, ali do ABC, para trabalhar no setor automotivo no Paraná,
eles iam. Sim. Mas a família tinha dificuldade de se adaptar. Porque daqui... Curitiba é muito difícil de Sim. se adaptar. Aí eu dizia, ele falou, mas não sei em especial como. o clima, né? Eu não sei como você se adaptou aqui. Eu falei, gente, passei em Petrópolis antes, é alemão, é difícil do mesmo jeito. Sim. Então essa experiência conta para isso, né? Que legal. Várias coisas que você enfrenta qualquer dia, você diz, nossa, já passei por coisa semelhante. E eu imagino até culturalmente também, Sim. né? Porque Sim. você entender, você sair. Pernambuco, você disse, Pernambuco. né? Cresceu um pouco, mas você ir para um Pelotas, vamos dizer, cultura completamente diferente. Totalmente. Pessoas diferentes. Você sai de depois ir para uma BH, Belo Horizonte. Aqui, ó, colega, deixa eu te falar, amigo, sim. Eu sei falar os sotaques. Olha aí, dá para descolar tudo. Dá. Que legal. E eu gosto. vejo a importância disso também. Inclusive, num podcast anterior, eu não sei se você concorda comigo, mas eu falo assim, o Brasil não conhece o Brasil, né? Às vezes, infelizmente, hoje, de uns anos para cá, às vezes tem pessoas que estão conhecendo mais o exterior. Não que isso seja errado, sim, ótimo, eu comentei agorinha que meu sonho é conhecer Jerusalém. Mas o Brasil ainda tem gente que não conhece, às vezes, o estado que é paralelo, que é do lado, né? Não conhece a potência que o Brasil tem. Exato, não né? Conhece. As regiões e as são belezas que tem, são né? São muito diversas. As pessoas. Semana passada, pelo Sebrae, estivemos no Mato Grosso do Sul, e era um estado que eu só tinha atravessado a ponte até então, né? Mas eu estive lá, andando lá, é muito diferente. Passando 3 dias lá, você nota, nossa, quero vir de novo, quero conhecer mais, quero viver a experiência de estar no Mato Grosso do Sul. E deve ser muito bonito também, muito né? bonito. Você atravessa a ponte, começa a ver tamanduá, começa a ver ema. É diferente a relação que as pessoas têm ali com os animais, que é a naturalidade de ter aqueles animais ali no pasto, ali perto. Sim. Um pavão cantando em cima da pousada. Eu falei, meu Deus, não conhecia. A carga, né? Eu falo assim, a carga de conhecimento e cultura. A gente que gosta, vou me incluir aqui nesse Olimpo contigo, de conhecer pessoas, porque eu acho que o grande legado da vida é isso. É conhecer pessoas. E o que elas agregam com histórias, com culturas. E não comentou aqui, mas você casou, teve filhos? Sim, tenho 2 filhos. Quais são? Uma Fernanda, que tem 24 anos, aí. está se formando esse ano em geologia. Como diria minha mãe, tu vai estudar pedra, estuda. Meu Deus do céu. Mas ela vai ser uma super geóloga. Com certeza. E o Rafael, que está fazendo educação física. Ele já trabalha numa academia, está fazendo educação física. Esse é o mais novo? Não, ele é 2 anos mais velho. Ele fez biologia, desistiu, aí foi para educação física. Que legal. É a cara dele. Agora, voltando novamente, eu pedi para você dar uma paradinha. Como foi a sua chegada no Sebrae? Qual foi a trajetória sua de entrada lá? Como você foi contratada? Em que circunstância? Como foi? Quantos anos você está lá já? 12. 12. Como foi essa trajetória? Então, eu estava fazendo essa pós-graduação na FIA e um colega disse, Gil, a sua cara abriu uma vaga no Sebrae. E antes de sair do Rio e voltar para cá, eu havia sido convidada para ser consultora do Sebrae, mas atrasou. Eu falei, não, estou indo para São Paulo, não vou. Ele falou, tá, e eu coloquei, né? Eu me lembro que tinham vagas para consultores especialistas em gestão de pessoas. E eu fui contratada assim. Então, tem todo aquele processo seletivo do Sebrae, tem prova, tem entrevista, dinâmica de grupo e tudo isso. Entrei para trabalhar em projetos no Estado. Eu entrei na sede do Sebrae. Sim. E fiquei, 2011, e fiquei ali até o final do ano. No final do ano eu recebi esse convite, né, ou indicação para vir trabalhar no escritório do Alto Tietê. Então, em 2012 eu comecei aqui, trabalhei como especialista em gestão de pessoas. Depois o Sebrae fez uma alteração de descrição de função, nós tínhamos que ser mais generalistas, então eu trabalhei bastante com a consultoria, com projetos. E em 2017
eu decidi fazer o processo de gerência, né? Fazer todo o processo interno, seleção para gerentes. Passei e fui assumir a gerência do Sebrae em Votuporanga. Interior de São Paulo, né? São Paulo, 560 quilômetros da minha casa. Eita, morando em Guararema. Morando em Guararema. E eu dizia assim, eu tenho que me preparar para passar num processo e se eu for indicada para trabalhar em Votuporanga, eu tenho que estar pronta para isso. Então, quando o diretor me ligou, você vai assumir Votuporanga? Eu falei, já estou preparada. Já nasci preparada para o negócio. Conheço, gente, aquela Washington Luiz de cabo a rabo, cidade atrás da outra, porque eu andei muito ali toda semana. Eu ia de carro, né? Principalmente na pandemia, porque eu peguei 1 ano e meio de pandemia lá. Deus. Então, 3 horas da tarde eu saía, de manhã saía daqui 4h30, 5 horas para ir para Votuporanga. E nessa batida ficou quanto tempo? 2 anos. 2 anos 3 lá. anos. Eu fiquei exatamente 3 anos lá, mas não era mais tranquilo, porque você conseguia ter o coletivo. Depois, quando veio pandemia, já dava. Tinha que vir sozinha mesmo de carro, né? Foi puxado, mas eu curti muito, eu gostei muitíssimo da região. Também é uma coisa totalmente nova. Sim. São cidades menores, cidades mais estruturadas, porque pequenas, mas também com outra dificuldade de ter receita, né, para girar a cidade. Claro. Mas é uma região, apaixonei por aquela região, porque ela ali é muito quente. Votuporanga, o que é plantação ali do que também? Eles Ali tem muita borracha. Borracha? Cana. Basicamente borracha e cana que tem ali. Muita seringueira. Muita. E em termos de populacional, é porque eram várias cidades também. Eram 57. 57 Diferente das 8 daqui, lá é o maior. 57, meu Deus Mas, do céu. E falando em população, como eu disse, a população Sim, daqui somando, 1 milhão e pouco, a população das 57 municípios não dá a população de Mogi. Eita, então é só... É cidade muito se pequena. Preparou para vir para cá. Das 57, 36 tem menos de 5 mil habitantes. Então é muito pequena, é uma dinâmica muito diversa da dinâmica daqui, de concentração populacional, de geração, né, de muitos negócios. Lá tem um desafio diferente, bom igual, mas diferente. Então foi um laboratório Foi lá para você. uma experiência muito rica para mim. Que legal. Aí voltou para Mogi, hein? Aí voltei para Mogi em dezembro de 2021. Já assumiu por aqui mesmo Assumindo já. por aqui. Que legal. Olha, parabéns. Que trajetória bonita essa daí, hein? 2020, perdão. 21 2020. Peguei o ano todo, 22 o ano todo, 2 anos e meio aqui, vai fazer 3. E vamos esbarrar na pandemia, mas lá na frente a gente fala disso. Agora, Gil, a gente está vendo esse lado aí, vocês estão percebendo aí por que eu trouxe, né, a madame aqui, o peso que tem, né, de informação para você que é empreendedor, você que está sonhando em empreender, vamos chegar em você, né, que tem aquele desejo, vamos conversar, vamos chegar nisso daí, porque antes, eu até cortelo um pouquinho, nesse processo antes do Sebrae, Gil, a Gil também, ela foi empreendedora, né? Não é só a parte técnica ela tem, não. Você tem a parte teórica também. Você empreendeu, você teve empresa. Eu abri uma loja de produtos de beleza, tanto para B2C, né, que para direto para o consumidor, como para vender para salões de beleza. Porque se fosse só B2C, não se sustentaria onde ela estava. Então, eu aprendi muito sobre processos de aquela época, bem no boom da escova progressiva. Então, tinha bastante venda, atendia mais de 100 salões, né? Caramba! Com venda. E gostei a princípio, mas depois, como ele disse, para mim ficar só eu na loja, eu me senti um pouco... Você tem que se conhecer. E lá, para mim, esse sim foi um grande laboratório. Foi. Porque o negócio dava certo, o negócio tinha futuro, eu teria que ampliar. E eu me lembro direito, porque ele foi ficando pequeno. E aí eu disse, meu marido esteve lá, eu falei, olha, aqui só vai dar certo se nós ampliarmos, dermos o salto. Ampliar a capacidade de estoque, ampliar, contratar pessoas para venda e fazer isso. Ele me disse, bom, você faz o seguinte, você pesquisa, analisa, faz um projeto e no final de semana, quando eu voltar, que era ele que fazia esse caminho para ir daqui para Petrópolis, nós vemos o que fazer.
E eu me lembro que conforme eu fazia esse levantamento, me dava uma certa agonia. Olha, não E era aí, numa ok. quarta-feira, eram umas 3 horas da tarde, eu caí uma ficha. Eu liguei e falei, Glauco, eu tomei 2 decisões. A primeira, eu vou fechar a loja. Ou vender ou fechar. Sim. Vou encerrar para mim, vou fechar para mim. E vendi no final. A segunda, eu vou voltar para São Paulo. Olha aí. E aí ele falou, muito bom. E aí nós começamos esse processo de voltar para cá. E aí, para cá, quando eu cheguei aqui, abri uma consultoria primeiro. Não havia muito networking, porque eu não era dessa região exatamente. Se fosse em Curitiba, estava bem. Mas aqui não tinha networking. Mas mesmo assim, fiz alguns trabalhos de consultoria. Foi quando eu falei, eu tenho que criar networking, relacionamento. Fui fazer, então, a pós-graduação para criar um grupo de amigos, de indicação, né, de parcerias. E entrou o Sebrae na minha vida. Que legal. Foi Agora, muito legal. nessa quesito aí, como eu sempre friso aqui, nós estamos falando lá com o outro lado, de pessoas que às vezes é sonhador, ou outro que quer escutar o programa para se aprender. Se você tivesse que pontuar algo dessa experiência sua aí para jogar com alguém, o que você pontuaria? Para quem tem o sonho de feedback? empreender. E também, principalmente, esse naipe assim, vou fechar, não é. Ou a pessoa em si, o que você... O sonho é um grande impulsionador, mas ele também é um gerador de expectativas que às vezes não estão muito centradas na realidade. E Sim. às vezes a pessoa, por sonho, toma decisões apressadas. Então, a grande beleza do empreendimento dar certo é o planejamento mesmo. Tem uma piada, né, que fala assim, faça planos para Deus dar risada. E é isso mesmo, você faz plano para mudar de plano. Sim. Mas se você tem um plano, você tem uma informação, uma base. Então, quando você vai ser empreendedor, não é? Você que é empreendedor, empresário, sabe que a vida de empresário tem 2 questões. Aprende a tomar decisão e aprende a engolir sapo. E às vezes picar o sapo. Não, né? então, é isso mesmo. A decisão é que se você fica escolhendo as 2 coisas, não vai dar certo, você vai só perder tempo. Claro. Então, aprende a decidir, ter coragem de decidir. Por quê? Porque você vai poder voltar atrás, você Sim. vai poder ter outra decisão que vai surgir na frente. E o sapo, você tem que aprender a vê-lo do lado de fora, né? Porque dentro já fez o estrago. Então é picar o sapo, temperar o sapo, mas vai engolir. Verdade. Então, esse planejamento, essa questão de você colocar num canvas quem vai ser meu cliente, ter essa clareza de quem vai ser o seu cliente, quem vai ser meu suporte, ter essa clareza, onde estão os meus recursos, se eu precisar de mais, onde vou buscar, o que eu tenho que manter para manter a capacidade de buscar recursos, porque na pequena, na micro empresa, você usa o seu recurso próprio. E na maioria das vezes, você usa o seu nome. Sim. E aí você já esgotou aquilo, e na hora que você mais precisa, você não tem o crédito, você não tem mais base, porque não se planejou. Porque foi acreditando no sonho. Exatamente. Sonho é um um impulsionador. castelo meio de areia, né? Mas no Empretec, como você fez, diz que Opa. você veja a oportunidade, mas também veja o cenário. Exato. E algo que muito importante que eu queria pontuar também, que eu vi aí, a necessidade de se conhecer. Foi o que você fez, né? Sim. Quando essa questão sozinha era uma coisa que se... Mas você não estava, talvez geraria recursos, mas você não tinha... Aquilo lá não fazia brilhar os seus olhos. Não, porque eu comecei de início, quando eu tive que aprender tudo sobre tintura de cabelo, eu achei o máximo. Mas quando começou a ser muito repetitivo e a conversa que eu tinha com os meus clientes era sempre a mesma, eu falei, só vou falar de cabelo... Né? Porque eu vendia basicamente para cabelo. Eu falei, Sim. Nossa, gente, Não, eu quero conversar. O Sebrae é uma maravilha, porque hoje você conversa com o prefeito, depois com o empresário, depois com o parceiro, são várias atividades diversas ao mesmo tempo. E esta é a minha natureza. Sim. Eu gosto de viajar, eu gosto de toda hora estar no lugar, eu não gosto de rotina. Sim. Então, o Sebrae, para mim... Seria uma cadeia lá para você aquilo, Sim, né? eu me sentia como uma cadeia, como se eu estivesse numa cadeia. Que eu tinha um horário para abrir a loja, um horário para fechar a loja, mesmo que eu tivesse uma pessoa trabalhando comigo, eu também tinha que estar lá.
comprar a mesma coisa, fazer, não gostei. E é o erro que eu vejo daquela história da pessoa, às vezes ela comprar o sonho do outro, né? Não é? Aquilo ela embarcar em coisa, como você falou, às vezes de não ter um campo, de não ter um planejamento, às vezes, mas pode dar dinheiro, mas é aquilo que ela quer fazer. Exato, né? Exato. Às vezes você tem negócios que estão indo muito bem e acabam virando uma prisão dourada. Uma gaiola você não é feliz. Já ouvi isso muito de empresário. Eu estou querendo estruturar para sair, mas o negócio ele vai te prendendo, ele precisa da sua decisão. Sim. É muito difícil, é raro quem consegue realmente ter uma estrutura que ele possa se desligar dali. No pequeno negócio é mais complicado ainda, né? Gil, mas eu já vi você falar desse tema e eu vou incluir aqui rapidamente também. Mas no processo, de repente, quebrei. E aí? O quebrar, às vezes, ele é necessário? Não que queira, mas o que pode se falar do quebrou? O quebrar, se a pessoa se despe da vaidade, porque se você tem muita vaidade, quebrar dói muito. Dói muito. Mas se você se despe da vaidade, o quebrar é o maior aprendizado. Se você pretende empreender de novo, porque essa pessoa que empreende, ela não gosta muito dessa rotina de ser subordinada a alguém, né? É uma personalidade. Você aprende a não cometer os mesmos erros, com certeza. E até onde eu vi, nas grandes histórias, na maioria das histórias, seja lá, né? O quebrar, ele está incluso, né? Não que seja necessário, claro, e feliz aquele, mas ele pode ser uma vírgula importante na história, até de um crescimento, não? Se você buscar a biografia dos grandes, todos eles quebraram, em algum momento. Eu não me lembro de ter lido uma biografia de um grande empresário que não tenha quebrado de alguma maneira. É que há várias formas de quebrar. Você pode quebrar com bilhões, e aí você diz, fiquei pobre, mas não é tão pobre assim, mas também quebrar por centavos, né? Sim. Então, o quebrar em si faz parte, né? Levar tombo faz parte. Meu Deus. Se você quer empreender, aprenda com o erro rápido. Sim. Nós trabalhamos, né? A missão do Sebrae é realmente fazer as empresas durarem, né? Aquelas pessoas que formalizaram seus negócios, que eles permaneçam. Por isso é bom formalizar na hora certa, crescer na hora certa, saber como utiliza crédito, né? Fazer o crescimento com dinheiro de terceiros. Sim. E é um aprendizado, porque na maioria das vezes, as empresas pequenas quebram porque você esgota os seus recursos. Sim. E quando você vai buscar o crédito, você já não tem o nome, né? Limpo, como dizem, para buscar os recursos da melhor forma. Você vai pegar recursos só muito caros. Sim. Então, o brasileiro, ele tem medo de finanças. Né? Eu quero ter, por exemplo, um brasileiro normal, na média, ele quer abrir um negócio e ter o ponto. Ele quer comprar o ponto. Exato. E não pensa no carro, negócio. Né? Ele é dessa coisa novo. da propriedade, Sim. né? Sim, carro, caminhonete principalmente, é um grande assassino de empresas. É a vaidade. Meu Deus. Ele precisa mostrar para a família que está bem, precisa mostrar. Então, Status. ele abre mão. Eu já vi muitas vezes. Até eu fazia brincadeira em palestra. Eu dizia, cuidado com o assassino de empresa que chama caminhonete, a tarda caminhonete. Lá no interior é bem comum. Sim, sim. Porque ela tem uma prestação cara. Eu vi muitas vezes pessoas pegarem empréstimo do BNDES e aí o gerente do banco sabe que a pessoa tem essa vontade. Então ele vai comprar a máquina, ele oferece, pega um carro para você. Olha aí. E aí vai para a caminhonete. E quando ele tem que abrir mão de alguma coisa na empresa para poder fazer o fluxo de caixa, ele não abre mão da caminhonete. Exato, porque né? É o status vira que o caixão mostra. Dele, né? É o caixão, como diz amigo, morrer dentro da... É muito comum. Tudo bem, eu acho lindo que a pessoa compre e melhore de vida. Claro. Mas a pessoa física é uma coisa, né? E a pessoa jurídica é outra pessoa. Exato. Então, a pessoa jurídica não necessariamente precisa de uma caminhonete. E é importante a gente falar isso, porque hoje, nós vamos falar isso também hoje, a geração do imediatismo é isso. Eles acham que já tem que abrir um negócio e esse negócio já tem que gerar lucro, né? E, infelizmente, as variantes são há muito. Falando sobre o Sebrae, Gil, por que
né? Você vai me dizer se essa história é verdade ou não, porque o que eu mais escuto, por que o Sebrae ele se intitula a Casa do Empreendedor? Porque, de fato, o Sebrae está fazendo 50 anos. 50? 50 anos. Fez 50 anos em 2023. E nesses 50 anos ele trabalhou com o pequeno negócio. Então, hoje, nós somos, de fato, a instituição que mais compreende o pequeno negócio, as agruras, as dificuldades em todos os segmentos. E, além disso, nós criamos uma forma acolhedora de receber esse empresário com o sonho, né, com o problema, com os desafios, com as oportunidades que ele tem. Então, por isso, nós nos denominamos com certeza e somos reconhecidos, né? O Sebrae hoje é a 6ª marca mais querida do Brasil. Estávamos no ano passado em 8º e pulamos para 6º lugar. Porque, de fato, nós damos um atendimento e nós fazemos um acolhimento que as pessoas que nos procuram, elas reconhecem que nós sabemos o que estamos falando. É importante, Cadu, todo o nosso atendimento é auditado. Nós temos hoje um NPS, para quem conhece NPS, que é o Net Promotion Score, que é o atendimento que você vai em várias lojas, dá de 1 a 10, dá de não sei o que, está medindo se aquele atendimento naquele momento foi bom. Isso é o NPS. Ok. Né? Não é o resultado. Então, o atendimento que você recebeu foi bom. A nossa meta é 83 para esse ano, mas nós temos escritórios que chegam a 92, ou seja, 9 de 10 pessoas estão dizendo que o atendimento foi feito. 100% dos nossos atendimentos são auditados, só não responde quem não quer. Caramba! Então, você tem empresas que têm meta de 45, nós temos meta de 83. Puxa! E aí também, vamos lá na efetividade. Todos os nossos projetos, programas e atendimentos estruturados, como o Empretec, ou um curso mais estruturado, são avaliados. E olha, Cadu, se você deu nota 8 no nosso atendimento, a nossa ouvidoria liga. Ela liga? Por que 8? Porque 8 para nós é ruim. Meu Deus. Eu já recebi ouvidoria, né, nessa direção, em que foi acionado por causa da nota, em que o cliente só elogiava. Mas para nós 8.1 é bom. 8 não é. Ainda não, tem que virar a chavinha. Não. Então é essa coisa. E depois nós medimos. Todos os nossos programas e projetos têm que gerar pelo menos 7,5% de aumento de faturamento, Sim. 15% de produtividade. Que legal. Tiramos custo. Custo era uma meta e é importante, mas como nós tínhamos inflação, é muito difícil ainda para o nosso pequeno empresário, o empresário da pequena empresa, entender que custo, você gastou 100 e você passou a gastar 110, e como é que desconta a inflação disso? Era muito complicado de explicar. Nós momentaneamente tiramos isso, mas trabalhamos efetivamente com redução de custo. E nesse contexto, como que está hoje Gil, o Sebrae eu vejo fazendo o papel dele aí, né? E sou fã, como disse, mas o empreendedorismo no geral, em especial pós-pandemia, mudou a cara? Como isso aumentou em termos, eu digo assim, sucesso, em termos de algo estável? Como que está o empreendedorismo no Brasil? Nós temos, outro dia dei uma entrevista, foi feito esse levantamento aqui na região, houve um aumento de formalização de negócio, bastante importante. Há um movimento muito positivo no sentido de realizar sonhos também, que as pessoas ficaram pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Né? Então, empreender é um sonho que está latente. Em boa parte da população brasileira. Então, está havendo esse movimento. E a pandemia, Sim, e as pessoas não querem mais ficar naquele emprego de trabalhar de 8 às 17, passar e viver só de um domingo, né? Porque muitas vezes trabalham sábado. Não, quero realizar, quero fazer. Vem no movimento também, que já vinha antes mesmo da pandemia, de terceirização de atividades, então de pressão sobre equipes muito
menores, com pressão para resultados. Então, houve esta mudança que eu ainda penso, e a gente vive lá, que ela está no movimento, que ainda não dá para identificar para que lado vai. Sim. Né? Para que lado vai isso? Né? Há uma tendência para serviços, há uma tendência um pouco para a indústria, porque também há essa oportunidade dos governos dos diversos países voltarem para a reindustrialização, né, de sair um pouco do que foi a terceirização da industrialização para a Ásia, né, de voltar a ter indústria. Esse pensamento industrial está um pouco voltando. Que bom saber. Mas ele ainda é incipiente. Sim. E depende muito do que está sendo falado embrionário fora. ainda. Exatamente. Então, mas há assim, uma preocupação da pessoa com o ambiente, está vindo forte, já criar, por exemplo, coisas de moda um pouco mais recicláveis, um pouco mais com menos lixo. Sim. Essa tendência é clara que ela veio da pandemia, de cuidar do planeta, de. Que legal. Mas é geral? Não, não é geral. Sim. Ainda tem as pessoas que querem abrir negócio, ou abrem negócio da forma tradicional, como sempre foi feita, sem muito olhar esse lado. Então tem que aguardar um pouco de. Mas existe, assim, por exemplo, existe alguma chave que precisa virar? Você vê assim, algo que precisa mudar, engatar, a fim do que o empreendedorismo assim, ele decole ou seja mais saudável? Existe algum? Essas são as questões de geração. Sim. São as questões de geração. Essa geração que vem, ela vem com esse olhar já um pouco mais. Você vê nessa quando você fala latente, né? Quando você fala com startup, por exemplo, esse pensamento está muito presente. E a coragem que a anterior ela, né, segurava. E de discutir, de dar minha opinião, às vezes até com pressa demais, mas essa relação de vou pôr para fora. Ok. Falei daí, né? Sim. Então, que é saudável ou não, ela vai pacificar, né? Para um lado, para o outro, e vai surgir outras ondas. Vão surgir outras, é como na música, né? Sim. Você diz, cara, como é que toca essa música hoje? Pelo amor de Deus, amanhã você está gostando dela. Exato. E o novo sempre vem, já diria Elis lá atrás, né? Está sempre renovando. E o meu olhar é esse também, né? Eu vi que a pandemia, ela tipo assim, ela adiantou o que estava lá, talvez lá 2030, em termos não só da tecnologia, mas esse aflorar da pessoa ter ficado em casa e ela gostou disso e falou, poxa, eu quero, né? Eu quero comandar um negócio, ter um negócio. Junta também com essa cultura positiva ou não, porque eu acho que nunca nada é só positivo ou é só negativo, mas existe uma cultura do rentismo. Sim. Da pessoa gerar, investir com R$1, com R$2, com R$3. E da mesma forma, há pessoas que vão se dar muito bem com muito pouco dinheiro, não precisa de muito, e há pessoas que com muito dinheiro podem se dar muito mal. Sim. É habilidade, é entender como funcionam as coisas, né? Saber lidar. Mas há essa cultura do rentismo mesmo, de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Né? Uma indústria do dinheiro, na verdade. Isso um pouco apaga o ímpeto de você correr risco com o negócio, porque o negócio é risco. É um risco muito maior que investir na renda, né? Precisa que baixe juros, precisa que baixe tudo para você pensar, não vai render nada, é melhor ir para cá. Sim. Agora você está com juros altos, rendendo o seu dinheiro e você diz, não, melhor deixar quieto. Mas aí não vai gerar um emprego, não gera o dinheiro, não vai. Mas não gera, porque por que eu vou correr risco se eu posso? Então essa cultura veio muito forte. Né? Agora já você diz, poxa, mas a renda pela renda, quando a pessoa ela ganha na renda e constrói, e é super bonito também esse caminho. Claro. E ela tem o dinheiro para sobreviver, ela começa a pensar em empreender, ela volta a pensar em empreender. Sim, porque ela tem isso, né? Tô né? na linha da segurança. Mas e agora? Vou ficar só nisso? Isso não tem muito significado, o dinheiro pelo dinheiro. Então, nós já vemos pessoas que investem agora, o que eu vou fazer? Aí você tem o movimento dele ensinar outros, de ele começar a participar de instituições, ações que fazem a vida ter sentido, né? E a empresa faz muito, viu, a vida ter sentido. Ah, com certeza. E ainda mais quando a pessoa, ela busca ajuda, ou ela... Nós vamos falar não só busca, dos que buscam, mas dos que não conhecem. Um projeto Ali, por exemplo. O que é o Ali?
Conta para nós aí, que incrível, tem muita gente que não sabe do Ali. Conta para nós, fala o que é o... Nós estamos, inclusive, em fase de arregimentação. Muito obrigada por falar do nosso programa Ali, Agente Local de Inovação. Esse programa, você já teve a oportunidade ali na sua empresa, o Sebrae contrata bolsistas, né? Agora direto do Sebrae, antes eram bolsistas CNPq, hoje o Sebrae tem os seus bolsistas próprios, e essas pessoas são capacitadas pelo Sebrae para atuar na inovação nas empresas. E aí, para o programa, existem 3 tipos de empresa. Ou ela é agro, que nós temos o Ali Rural, com agentes de Ali Rural, ou ela é o Ali Produtividade, que nós chamamos. São pequenas empresas, ME e EPP. MEI, nesse programa, não pode entrar. Nós temos outros programas de inovação para microempreendedor individual, mas aqui precisa, pelo menos, ter uma estrutura de empresa um pouco maior para que a metodologia, de fato, gere impacto. Então, é feita em conjunto com o empresário uma análise profunda das oportunidades que ele tem de inovar na sua empresa, desde processos, tanto processos operacionais como processos de gestão, e ver ali as oportunidades que a empresa tem para inovar. Essa pessoa acompanha hoje o programa tem 6 meses de acompanhamento, já foi 4, já foi um ano e meio. 3. Já foi em 3. Então, hoje nós entendemos que 6 meses é um tempo bom para girar um ciclo e gerar resultados. Todas as empresas, 100% das empresas é medido produtividade. Tem que se reportar com documentos que aumentou a produtividade e o faturamento. Pegar um exemplo aqui, eu preciso mudar a fachada da minha empresa, por exemplo. Eu vou ter eu posso, por exemplo, o Ali, alguém que me dá uma ajuda, informação ou técnica sobre isso, que pode fazer projeto comigo, trabalhar nesse sentido? Eu acho importante o que você colocou, porque muita gente ainda pensa que o Sebrae é curso. É curso, é capacitação, é curso, é capacitação. Não, o Sebrae tem uma série de contratos, né? Ali é uma contratação desses agentes, que eles vão lá diagnosticar e conversar com você e decidir. Olha, para aumentar meu faturamento, realmente eu preciso mudar a fachada. Então, este agente vai nos acionar através da gestão, tem uma gestora, cada escritório tem um gestor, e aí nós vamos acionar outros contratos, como, por exemplo, o Sebrae Tech, nesse caso, que é uma consultoria, neste caso, do Senac, que vai até lá, contratado pelo Sebrae, vai até lá e faz um projeto para mudar a sua fachada, com profissionais, com técnicos do Senac. Conhecimento naquilo ali mesmo. Nossa, seria muito importante eu desenvolver um novo produto, tem uma indústria de alimentos. Puxa, eu faço massa, biscoito. Nossa, mas seria importante eu desenvolver um novo produto. Eu, por exemplo, uma empresa que queria atendi uma empresa de CBT, queria fazer um pente, uma escova. Mas quanto custa você pagar para desenvolver um molde, essa coisa? No Sebrae Tech, desenvolve-se um molde, né? Você só tem que pagar o material do molde, mas ele faz o molde, testa, dá tudo isso para que você tenha esse produto e aumente o seu faturamento. Né? Agora o Sebrae Tech está gratuito, mas ele já foi pago nos outros estados, de fato, você paga aí 30% do que esse custa. É muito baixo o valor. Sim. Nossos atendimentos são muito subsidiados, né? Porque estamos falando de pequenos e de apoiar a cadeia de fornecimento até das grandes. Muita gente não acredita, mas eu queria que você reforçasse. Olha. Falam que até... Não, Cadu, você não está falando. Então, há intimidade. O Ali, quanto que é lá o custo para um agente Ali estar dentro da empresa? Ele tem que gastar quanto? Nada. É gratuito. Tá vendo, gente? E a nossa média... A média do escritório no último ciclo de produtividade foi de 37%. Olha aí. É alto. Caramba. É alto. Tem empresa que dobra, né? O seu. Nós temos programas, por exemplo, soluções como ganhos rápidos, que você traz aí o Lean Institute, que é o contratado,
para reduzir. Nós temos situações em que a pessoa tinha 40 minutos de média de espera em restaurante para o serviço. Sim. E reduziu mais de 80% Gente. desse tempo. Esse tempo faz a sua mesa circular. Claro. E faz aumentar o seu faturamento. Sim, sim. Num atendimento rápido, que você avalia um processo, aprende a fazer e pode estender para todos os seus outros processos. Então, o Sebrae é um hub, fora todo o nosso trabalho aí de parcerias, né, para desenvolver as vocações das regiões em que atuamos. Olha aí, gente, então tá vendo? Então você que é empreendedor, você que é empresário, que tem lá suas dores que são iguais, tá? Todo mundo aí, as dores são iguais, mas o Sebrae tá lá para ajudar, tá para fortalecer. Como eu usei minha experiência, né? A minha situação era logística, menina. Tinha um problema sério lá. E foi lá, um agente Ali, ficou 3 meses com a gente lá, viu, né? Tinha experiência naquilo, treinou meu pessoal e não só isso, voltou depois para ver se a gente estava aplicando. Eu não acreditei nisso. E teve que acontecer, como ela falou, porque eles precisam lá, na hora que dá a pontuação lá, eles honram isso. Então você, empresário, empreendedor que não conhece o Ali, dá um pulinho, fala com a Gil, fala com o pessoal do Sebrae que eles vão ter ajuda nesse sentido para você. É importante, aproveita agora porque nós estamos em fase de arregimentação. Então até esse final desse mês estamos arregimentando para esse novo ciclo. Beleza. Então ainda tem várias vagas. Não vamos entrar em detalhes sobre ele, até o tempo também, mas o Empretec, para quando temos um... Sintetiza para nós o Empretec. Temos o Empretec para setembro aqui em Mogi. Setembro já? Já estamos fazendo, né, já temos... Sintetiza para mim a importância do Empretec. O Empretec é um curso, aí sim um curso, desenvolvido pela ONU, né? A ONU fez um grande estudo mundial para identificar características de empreendedores que tinham sucesso. Então, ela foi sintetizando quais são esses comportamentos que garantem ou melhoram, né, a possibilidade de sucesso nos seus empreendimentos. E com isso ela criou, então, um curso onde você trabalha, de fato, não só aprende, não só sabe o que é, mas experimenta praticar os 10 comportamentos empreendedores mais significativos para o sucesso. Legal. Então, é um comportamento desde busca de oportunidades, relacionamento, criar rede de relacionamentos, saber ser organizado, planejamento e etc. Nós vamos ali trabalhar durante 6 dias. Olha, no meu tempo era 15, eram 2 semanas, agora 6 dias. E não... sai de lá resultado, né? Sai de lá com resultado. O Empreteco só pode fazer uma vez na vida, né, esse curso, e ele então passa a fazer parte de uma comunidade que chama de Empretecos. E o curso deve ser realmente muito bom, porque as pessoas que viveram, elas não contam realmente para o outro. E é de uma generosidade, porque elas, é como se dissesse assim, se eu contar, eu vou estragar a experiência que a pessoa vai ter lá. Sim. Então, é bem forte essa marca, é muito reconhecida essa capacitação. E só o Sebrae tem a autorização da ONU para rodar esse curso no Brasil. E nós sabemos também que muitas pessoas que saem do Empretec ficam tão encantadas que criam os cursos e cursos que existem por aí de comportamento empreendedor. Exato, gente. Então, e até bater nessa tecla aqui, né, Gil? A importância de você não cair e no clique aqui embaixo, né? Compra esse curso, porque hoje, infelizmente, é o que a gente mais vê, né? Alguns com reconhecimento, mas grandes deles, gente, esse negócio que em um mês, em um ano, você... Não, é furada. Então, procure, vamos aqui, no meu caso, vou reforçar isso, foi um divisor de águas, né? Como ela falou, existe treinos aí, cursos, pessoas de sala montaram tão bons quanto, mas o Empretec é uma referência, é o único. Para começar, o único, não tem outro, né, com esse nome. É uma referência mundial, né? Cada país tem uma instituição que pode fazer. No Brasil, só o Sebrae.
Olha aí, gente. Então fica essa dica aí, esses dois, o Ali, você que já é empreendedor, que tem lá suas dores, procura informações sobre o Ali, quer fazer um curso realmente de profundidade que mexe, e inclusive, eu vou falar, o meu não foi até no comportamento, pessoalmente, motivacional, um curso que você sai de lá, ó, com a faca nos dentes, literalmente. Gil, aqui, como em qualquer lugar, menina, a gente paga a conta, sabe? A gente tem conta para pagar. E uma forma de a gente pagar a conta aqui é falando do nosso principal patrocinador, que é a Caema. A Caema, assim como o Sebrae, olha, eu posso dizer assim com bastante boca cheia, que ela é a casa do EPI. Ah, é verdade. Eu já atendi a Caema, viu? Já, quando era técnica. Então já tem essa visão aí. São 29 Sim. anos, Gil, que a Caema ela atende o EPI, ela atende o trabalhador, ela atende o empreendedor, o prestador de serviço. E uma coisa, Gil, que a Caema ela está assim batendo muito como informação, a necessidade de se comprar a coisa certa no lugar certo. Porque, por exemplo, se a pessoa ela vai comprar tinta, ela vai numa loja de tinta, ela não vai entrar em qualquer lugar se ela quer informação. Porque ela quer uma branca, ela vai em qualquer lugar, mas se ela precisa saber como a parede trabalhar, ela vai procurar uma loja específica. Se ela procura material de construção, cimento, tijolo, ferro, o que é, também ela vai procurar uma própria. Ferramenta, mesma coisa. E não é diferente, gente, o EPI. O EPI existem normas, existem validades, as normas técnicas que são muito importantes, o certificado de aprovação e o mais importante, precisa de profissionais treinados que vão ali, não só, às vezes tem situação que acontece lá na Caema, Gil, por incrível que pareça, às vezes a sugestão de um vendedor, às vezes é não comprar aquele produto, porque às vezes ele tem uma indicação que ele pegou de internet, foto, mas às vezes aquilo não é aquilo que ele precisa. Às vezes ele foi atrás de uma marca, foi atrás de um segmento, e lá na Caema existe esse treinamento de se ajudar. E às vezes o não vender é vender, porque às vezes por aquela informação ele indica a gente para outro, porque tem-se ali o respeito. Então, você que está do outro lado, você que é comprador, você que é técnico de segurança, você que é engenheiro de segurança, que está na área de EPIs, não deixe de consultar a Caema. Como eu disse, EPI é uma coisa séria e na Caema você vai ter, e não só o EPI, muita gente desconhece, mas lá a Caema também, o Gil, ela é sinalização, né? Na sinalização toda, por exemplo, de condomínio, de estradas, na parte de cones, balizadores, na parte de uniformes também a Caema ela fornece os uniformes de BRIM, NR10, produtos para quem tem acesso, às vezes vai trabalhar em áreas que tem ácidos ou contaminantes, então a Caema tem tudo isso aí, respiradores, então você que é comprador, você que é técnico, que necessita de EPI, ou até para o dia a dia também, Caema, hoje nós estamos trabalhando, Gil, está se divulgando lá uma coisa que pouca gente sabe, mas você sabia que os acidentes domiciliares, eles chegam às vezes a ser maiores até que o da indústria? Quem às vezes não sobe numa mesa para trocar uma lâmpada, né? Ou às vezes sobe no telhado para mexer em algo e esquece que tem a devida sinalização, uso de máscara, cinto de segurança. Então, você que é de casa também, nós temos lá o kit de EPIs para o lar. Então, fica aqui. Precisou de EPIs? Deixe a Caema surpreender você. Olha que legal. Eu comprei tanto, né? Sendo gestora aí de RH, na minha época chamava RH, gestão de pessoas, eu comprei muito. E o quanto é importante você realmente lidar com uma empresa especializada, porque ela também te traz a inovação. Sim. Às vezes um EPI ou um EPC, né, ele evoluiu
Claro. E essa informação ainda não chegou no técnico interno ou no comprador, quando a empresa tem menos pessoas e não tem muito risco, né? É o comprador que decide isso. Sim. E ele não sabe. Tá limitado. A gente só comprar, né? Comprar luva, comprar luva, comprar luva, comprar luva. A luva já mudou, Sim. já apareceu um óculos amarelo que te dá clareza em determinadas situações e ele não sabe. E às vezes o custo é menor até. Porque a gente trabalha muito nisso também. A Caema, quando entra numa empresa, o que ela visa lá não é vender a mesma coisa, é baixar o custo daquela empresa. E não necessariamente fornecendo EPIs de baixa qualidade. Mas às vezes tem alguns casos que num primeiro momento é o que o brasileiro está aprendendo agora, Gil. Por exemplo, o europeu já sabe disso há muito tempo, o americano, que é o chamado custo-benefício. Num primeiro momento, talvez aquela luva pareça ser mais caro, mas ela dura 3 vezes mais do que a simples que ele trabalhava. Isso mesmo. Ou às vezes a pessoa, né? Ou dá um exemplo, aquela luva amarela que toda, né, dona de casa usa para limpeza e não é indicada para limpeza, Não, porque é látex. A pessoa que é alérgica vai ter problema. A necessidade de uma luva nitrílica. O que eu hoje até trouxe atenção aqui para Gil, protetor solar. Existe o protetor solar profissional que é comercializado em lojas de EPI e que às vezes a pessoa está pagando caro em loja de cosmético, protetor solar lá, caríssimos. 3 né? vezes, 4 Às vezes faz vezes, tratamento lá, paga, e um protetor solar na faixa de 20, 30 reais, que é na Caema. Então, vou frisar, deixe a Caema surpreender você. Né? Vai lá que a gente tem um time para atender. Gil, é o seguinte, nosso papo aqui, menina, só faltou o café, que da próxima vez nós já vamos ter café no bule, tá uma delícia. Mas, porém, no entanto, segue uma regrinha aqui nossa, quando ele tá legal, a gente acaba, menina. Para ficar aquele gostinho assim de quero mais, aquele gostinho com certeza está convidada a vir mais vezes aqui, né? Agora que veio, não vou precisar intimar mais ela, sabe, gente? Agora eu acho que vai ser mais fácil eu trazer ela aqui. Então, esperamos voltar mais vezes, mas o fato de encerrar não significa que antes porque como eu falei, nós estamos lidando aqui, Gil, com sonhadores, com empreendedores, pessoas às vezes que estão passando por um momento difícil na empresa, outros, né, que, né, tem o seu deserto, outros estão saindo de lá. E eu gostaria, quem senta aí nessa cadeira, eu falo que tem que pagar aqui um pedágio, né, e um pedágio motivacional, no sentido do que você teria a dizer aí como pessoa, representando o Sebrae também, ao empreendedor e aos sonhadores, o que você tem que falar? A câmera é toda sua, você conversa aí. Ok, eu tenho uma frase que eu trago para mim, que diz assim, ó, é de uma música, não é minha, né? É uma música do Caetano Veloso. Opa, então é coisa boa. Que ele diz, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Olha. Isso tem a ver com realizar os seus sonhos mesmo, né? Isso tem a ver com reduzir o sofrimento, né? Porque o morrer de fome ele tem muitos significados. Então, e nós estamos aqui cercando dentro da linha do empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa pensa que o Sebrae é grande demais para ela. Aquela pessoa que está fazendo um bico, ele acha que se for no Sebrae tem que formalizar. Não tem, porque formalizar, você tem que formalizar na hora que sua empresa tem cliente e é sustentável. Mas toda essa etapa do que eu falei de planejamento, de reflexão sobre aquilo que você quer fazer para gerar uma renda sustentável para a sua família, estamos lá por você. O empresário que está no deserto, como você diz, porque ele tenta e não sai do lugar. Estamos lá para você. O empresário que está com sucesso, mas tem oportunidades que ele não vê, tem networking que ele não faz. Estamos lá por você. Somos um hub de negócios. E estamos lá para você. Eu sempre acabo, né, e falo, você já ouviu isso de mim, o Sebrae não é um fim em si mesmo. O Sebrae só brilha para que aqueles que têm parceria com o Sebrae ou são atendidos pelo Sebrae brilham. Nós brilhamos através de vocês. Então, estamos à disposição de vocês sempre. É só chegar lá. De 9 às 17, estamos lá.
Ai, que maravilha. Muito obrigada. Olha aí, só temos a agradecer. Que mensagem bonita essa daí. E olha aí, mais uma vez o convite que eu sempre falo aqui, tá lá de portas abertas para todo mundo. A maioria lá, ó, na faixona do Vasco lá. O que precisa é você ir lá. Não tem esse pequeno, é 1, é 2 funcionários sozinho. Não, o Sebrae ele está para te ajudar. Prazer ter você aqui. Agradeço grandemente. E nós aqui temos uma forma de terminar o programa, Gil, que para nós o presente, o dia, sempre o presente é um presente. E a forma de a gente agradecer o presente é batendo palma. Então, se você me acompanhar, vou encerrar o programa, nós agradecendo ao dia. Parabéns. Parabéns para nós. Obrigado. Cadu Casters. Toca aí. Casters, adorei. Obrigada.